Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Tá? Então a gente vai agora começar a terceira aula sobre as gerências que ocorrem no sistema operacional. Tá? Então, para que o sistema operacional ele consiga atingir o seu objetivo, a sua finalidade, é preciso que a gente execute o gerenciamento sobre o hardware. Tá? Então a gente viu nas aulas anteriores que o sistema operacional ele tem uma ligação íntima com o hardware. Né? Então ele que gerencia o hardware, faz a alocação de recurso, né? Que a gente viu que o recurso no caso é o hardware. Tá? Então, né, para que a gente consiga atingir, né, a finalidade de que é, né, da computação em si, que é o usuário resolver um problema seu, né, do mundo real, tá, utilizando sistemas computacionais. Então a gente precisa dessa propriedade que é o gerenciamento. Tá? Então o gerenciamento, o que ele faz? Né? Qual a função do gerenciamento? Ele vai garantir o que? O uso correto do hardware. Tá? Então, graças ao gerenciamento, o hardware vai ser utilizado da maneira correta. Tá? Então, quais são os tipos de gerenciamento que nós temos pelo sistema operacional? Nós temos o gerenciamento de processos, né, que são os programas em execução, o de memória. Tá? A gente pega e trabalha aqui com a memória RAM, né, que é a memória principal. Tá? E os armazenamentos, né, que a gente sabe que a memória RAM é uma memória volátil, ou seja, se faltar luz, tudo que está na RAM é perdido. Então a gente precisa de armazenamento, que também é chamado de memória secundária. Né? A RAM é a memória primária e o armazenamento é a memória secundária. Tá? Então bora lá. Né? O primeiro tópico aqui é sobre o gerenciamento de processos. Tá? Então o programa, tá? Ele precisa ser executado pelo processador. Né? Ele só vira processo, né, quando ele está em execução no processador. Tá? Enquanto ele não estiver em execução pelo processador, ele vai ser apenas um programa. Tá? Ele vai estar lá armazenado na memória secundária. Tá? Então, como a gente já falou, o processo, né, ele é um programa em execução. Né? Então, se o processador está pegando e executando as linhas de comando que consta nesse programa, então nós chamamos, né, naquele dado momento, naquele momento ali que a gente está pegando e verificando, esse programa passa a ser um processo. Tá? Então, processo é o nome do programa quando ele está em execução. Tá? Só que essa execução ela precisa de alguns recursos para acontecer. Tá? Então, para que o programa, né, que é a parte estática, a parte parada, bora colocar assim, ele está só armazenado, ele não está fazendo nenhum tipo de operação, nenhum tipo de modificação. Né? Só que quando ele entra em execução, ele passa a ser um processo. Então o processo ele pega e altera informações, modifica status e executa instruções. Tá? Então, para que ocorra, né, essa mudança do programa para um processo, eu tenho que ter alguns recursos alocados, reservados, né, disponibilizados pelo sistema operacional. E quais são esses recursos? O primeiro é o tempo de CPU, ou seja, né, a gente viu na aula anterior, na parte de multiprogramação, tempo compartilhado, né, que a CPU ela executa, a gente tem a ilusão, entre aspas, né, que o processador ele executa várias tarefas ao mesmo tempo. A gente viu que não é. Né? Como ele executa de maneira rápida, a gente tem ideia de um falso paralelismo. Tá? Igual como acontece quando a gente assiste um filme ou um desenho, né, que
na verdade, se a gente for analisar, são quadros estáticos, mas eles são, né, sucedidos, né, eles são disponibilizados de uma ordem, né, e uma velocidade de sucessão, né, de mudança, que a gente tem a ilusão que a imagem, né, ela está em movimento, tá? Então, o tempo de CPU ele é preciso, né? A gente precisa ter um tempo de CPU para conseguir, né, que aquele processo, no caso, né, aquele programa realmente vire um processo, tá? Outro ponto, memória, né? Memória RAM, memória principal, tá? Por quê? Eu só, né, o programa ele só consegue entrar em execução, tá? O programa só entra em execução se ele estiver alocado, se ele estiver armazenado, se ele estiver guardado na memória RAM, tá? Por quê? O processador ele acessa a memória RAM atrás de informações, tá? Então, se o teu programa não está na memória RAM, ele não vai entrar em execução, tá? Outro ponto, arquivos, né? Arquivos, que nós vimos lá o conceito de job, né? Que são os comandos, tá? São os comandos mais os dados, tá? Então eu preciso também, né, de dados para, né, de arquivos para executar, tá? O outro ponto são, né, os dispositivos de I/O, né? Então se eu sou, né, se eu tenho um processo, né, um programa no caso que vai virar um processo, ele solicita informações do mundo exterior, né, do usuário, então eu tenho que ter disponível para o meu processo acesso às ferramentas de I/O. Então no caso entrada, vai ser o que? Ou eu vou usar teclado, mouse e se for um celular, a tela touchscreen, tá? E de saída, se eu precisar pegar e mostrar caixa de som, monitor, impressora, tá? Então isso daí também tem que estar alocado, né? Tem que estar reservado. Quando eu falo alocado, é no sentido de reservado. Então eu tenho que reservar para poder usar. Não posso simplesmente chegar e usar. Tenho que pegar e reservar. E quem faz essa reserva é o sistema operacional, tá? Então, né, para que esse processo ocorra, né, alguns recursos são necessários, tá? Então aqui, né, o programa ele é uma entidade que a gente chama de entidade passiva, ou seja, ele não executa nada, não modifica nada, ele está só lá armazenado no armazenamento secundário, tá? Quando o programa ele vira processo, ele passa a ser uma entidade ativa, porque ele vai executar instruções, né, que são os comandos, vai modificar informações, vai modificar arquivos, né? Quando eu falo modificar é tanto criar quanto alterar informações que estão nesses arquivos, tá? Então, para o sistema operacional, o processo, né, que é o programa em execução, ele é uma unidade de trabalho. Então, o sistema ele usa, né, o processo como unidade de medida, né? Porque eu posso ter, por exemplo, um programa com várias execuções. Por exemplo, quando eu pego e tenho um navegador e abro várias abas, né? Então, cada aba, por exemplo, lá do meu Chrome, do meu Firefox, é um processo. Por isso que quando trava um site, as outras abas continuam funcionando. Tá bom? Ainda aqui sobre o gerenciamento de processo, tá? Então, o sistema operacional, tá? Ele consiste no conjunto de processos. Aí eu vou ter processos do usuário, eu vou ter processos do próprio sistema operacional, tá? Então eu vou ter justamente esses dois grupos de processo, do sistema operacional e o de usuário, que eles vão vir dos programas
aplicativos, tá? Do software aplicativo, tá? Então, tanto os processos de sistema quanto os processos de usuário, eles são executados concorrentemente, ou seja, eles compartilham recursos, tá? Eles compartilham recursos, tá? Então, quais são esses recursos? Nós já vimos: tempo de CPU, memória, arquivos e I/O, tá? Então, quando eu pego e executo, né, várias tarefas, né, quando eu quero pegar e executar várias tarefas, eu faço uso de um processo chamado multiplexação. Tá? Então, o que é multiplexação aqui? Eu vou pegar e vou dividir o tempo do processador. Tá? Então, cada processo vai poder usar um pouquinho o processador. Usou um pouco, vai para o fim da fila. Usou um pouco, vai para o fim da fila. Usou um pouco, vai para o fim da fila. Tá? Até que todas as instruções tenham sido executadas. Tá? Só que assim, isso é muito rápido e a gente tem a impressão que isso daí acontece em paralelo, ou seja, ao mesmo tempo. Tá? Então, o que acontece? Quais as atividades, quais as funções que são executadas pelo gerenciamento de processos? Tá? Então, a primeira é executar o agendamento de processos. Tá? Então, existem alguns processos que precisam ser agendados. Tá? E também trabalhar com o que a gente chama de thread, né, em CPU. O que é thread? Eu vou pegar e fazer várias execuções de um mesmo programa, tá? E cada execução, tá? Não é tu pegar e ficar abrindo, sei lá, o Word duas vezes. Ah, eu tenho uma thread. Não. Isso é mais em nível de programação. A thread ela precisa ser programada, tá? Então eu tenho várias execuções do mesmo programa e o nome dessas várias execuções é thread, tá? Outro ponto, né, é fazer a criação e a exclusão de processos de usuário, né, dentro do, né, tanto os processos de usuário como os de sistema, tá? A criação quando existe a necessidade, né, daquele software aplicativo ou o sistema operacional precisa fazer alguma ação de gerenciamento ou alocação, tá? Então é criado. Quando é concluída a tarefa, ocorre o processo de exclusão. Se acabou, né, a finalidade daquele processo, não tem por que ele continuar existindo no sistema operacional. Então é realizado o processo de exclusão, tá? Tanto em processo de usuário, tá? Tanto em processo de sistema. Quando a gente fala em processo de usuário, tá, pessoal? Tenha em mente o que? Softwares aplicativos, né? Aquele que está uma camada acima do sistema operacional, tá? Outro ponto é suspender e retomar processos. Quando é que acontece a suspensão? Ele está em execução, acabou o tempo dele lá no processador. Ele é suspenso e ele é retomado quando? Quando chega novamente a vez dele lá no processador. Tá? Então, isso daí são os dois processos que também são realizados pelo sistema operacional. O outro ponto aqui, ó, sincronização de processo. Tá? Sincronização de processo. Então, eu posso ter, por exemplo, processos interrelacionados, né, que eles precisam, né, realizar o quê? Ah, esse processo tem que ser antes daquele outro. Né? Por exemplo, banco de dados. Eu não posso, por exemplo, via de regra, ter uma aplicação que ela foi inicializada antes do banco de dados. Isso não dá problema. Então, qual é o processo? Eu inicializo o banco de dados e logo em seguida eu inicializo a aplicação que tem acesso àquele banco de dados. Tá? Outro ponto é a questão da comunicação. Então, alguns processos precisam trocar informações entre si. Por exemplo, né, quando eu tenho, por exemplo, a minha aplicação que precisa acessar um dado que está lá no banco de dados, eu tenho que me comunicar com um processo de banco de dados para poder resgatar aquela informação que eu
necessito, que eu preciso. Tá? Então a gente vai aqui para o segundo gerenciamento, que é o gerenciamento de memória. Tá? Então só um adendo aqui, uma explicação. Então a memória principal, né, que é a memória RAM, tá? A memória principal, que é a memória RAM, ela é essencial. O que é essencial? É aquilo, né, que se não tiver, não vai funcionar. Se não tiver, a gente não vai ter o correto funcionamento. Tá? É essencial o quê? Para as operações de um sistema de computação moderno. Por quê? Porque na memória RAM que ficam as informações que são acessadas pelo processador. Então, se não estiver na memória RAM, a gente, né, o processador ele não consegue acessar. Tá? Só que a memória RAM ela é uma memória volátil. Então, se faltar luz, se acontecer a interrupção do fornecimento de eletricidade para o computador, tudo que está na memória RAM é apagado, é perdido. Tá? Então, a memória RAM ela serve como um repositório. O que é um repositório? É um local que, caso eu queira alguma informação, eu sei aonde eu tenho que acessar. Mas vem a pergunta, e se eu não estiver na memória RAM? Aí eu tenho que ir lá no armazenamento secundário, recuperar a informação, ou seja, procurar a informação e carregar para a memória RAM. Tá? Então, obrigatoriamente, a informação vai ter que estar na memória RAM. Tá? Tá? Então, o programa, né, antes dele virar processo, ele tem que obrigatoriamente estar carregado na memória principal, que é a memória RAM. Tá? Então, quais são as funções do gerenciamento quanto à memória? Tá? Ele vai controlar quais partes, né, que a memória ela é fracionada. Então, bora dizer que isso daqui seja memória. Tá? Então, a memória ela é fracionada para atender diversos tipos de armazenamento. Tá? Então, uma das funções do sistema operacional é dizer, ó, por exemplo, essa parte aqui e essa outra parte bem aqui, elas estão ocupadas para quê? Né, para que não ocorra a sobrescrição de informações. Tá? Por um outro programa, por exemplo. Tá? Mas é claro, quando o programa ele pega e termina essa execução, ele libera esses espaços aqui na memória RAM. Tá? Outro ponto, né, que o gerenciamento de memória vai fazer, ó, decidir que processos ou partes de processos e dados devem ser transferidos para dentro ou para fora da memória RAM. Ou seja, quem entra e quem sai. Tá? Então, essa parte do gerenciamento de memória vai definir quais informações que vão ser carregadas na memória RAM e quais vão sair da memória RAM. Tá? Outro ponto é alocar. Né? O que é alocar? É reservar. Então ele vai, nessa gerência de memória, ela vai reservar, né? E desreservar, bora colocar assim, né? Retirar a reserva, tá? Retirar o controle sobre aquela área da memória RAM. Então acabou o processo, lá terminou essa execução, não tem por que ficar guardando informações sobre aquele processo que já acabou. Tá? Então esse processo de alocação e desalocação, né, de reserva, de determinação de espaço de memória RAM para um determinado programa, também é função do sistema operacional através da sua gerência de memória. Tá? E a gente tem aqui a gerência, né, de armazenamento. Tá? Então, independente do que você tem como armazenamento, por exemplo, HD, pendrive, né, e tem também o SSD, né, que é um tipo de HD de armazenamento.
tá? Então, independente de onde você vai pegar e vai armazenar, tá? O teu sistema operacional ele te dá uma visão uniforme, né? Então você enxerga a unidade que você consegue armazenar, independente se for um HD, um pendrive ou um SSD, tá? O que fica visível para você é o que você pode armazenar naquele espaço, naquela representação de espaço para você pegar e armazenar, tá? E como é que acontece esse armazenamento? Geralmente é na forma de arquivo, tá? E o arquivo ele é o que? Uma abstração lá do teu sistema operacional. Para quê? Para um conjunto de bits, tá? Então ele pega um conjunto de bits, né, que são aqueles zeros e uns, e diz, ó, esse conjunto de bits é um arquivo, sei lá, nome.txt, trabalho.doc, tá? Então, justamente a rotulação do conjunto de bits, né, que possui informações relacionadas, a gente chama de arquivo, tá? A gente chama de arquivo. Então, quando a gente pega e cria arquivos no sistema operacional, na verdade, nós estamos escrevendo bits em qualquer uma dessas, né, mídias desses locais de armazenamento, tá? Então, quais são as funções? Aqui que a gente ainda tem uma subdivisão aqui no gerenciamento de armazenamento. Eu vou ter uma parte que trabalha com sistema de arquivos, outra com armazenamento de massa, outra com cache e outra com sistemas de I/O, tá? Então, sobre o sistema de arquivos, tá? O que é sistema de arquivos? Né? É um dos componentes que a gente mais consegue visualizar no sistema operacional. Né? Por quê? A gente vê justamente os arquivos, os diretórios e as unidades que a gente pode pegar e armazenar, tá? E esses locais de armazenamento eles são diferentes. Você pode, por exemplo, gravar no pendrive uma determinada informação, né? No pendrive, tá? No HD, no SSD, né? E HD pode ser tanto HD interno, tá? Quanto HD externo, tá? Porque eu tenho também HD externo, tá? Então, só que isso daqui fica transparente para o usuário. Ele só sabe o seguinte: ah, eu vou gravar um arquivo no pendrive, é só isso. Ele não entende como é que acontece, né, a questão da organização lógica dos bits naquela unidade. Isso daí fica transparente para o usuário, ou seja, o usuário não precisa ter esse entendimento, tá? E assim, cada um desses dispositivos eles tem uma característica própria. Quais são essas características? Velocidade de acesso, capacidade, né, que é quanto você consegue guardar de informação, a taxa de transferência, que é quanto tempo leva para copiar da unidade tal para outra unidade ou e vice-versa, né? Quanto tempo leva para copiar uma informação que está no meu HD para o pendrive? Beleza. E aí se eu precisar pegar e copiar do pendrive para o HD, quanto tempo vai levar? Então isso daí quem determina é a taxa de transferência, tá? Outro ponto é a questão do método de acesso. Ele vai ser um método de acesso sequencial, que é o que a gente encontra onde? No CD e DVD. Ele é né, o acesso de CD e DVD ele é um acesso sequencial, tá? E fora também a questão de fitas, né? Mas as fitas são usadas mais hoje em dia para backup, para armazenamento também, né? As fitas também ocorre um armazenamento sequencial, tá? Só que assim, no pendrive, no HD, no SSD acontece um armazenamento que é não linear, não sequencial. Tá? Então eu consigo guardar a informação em locais diferentes desses dispositivos aqui, do pendrive, do HD ou do SSD. Tá?
Então, né, só para dar um enfoque maior aqui no conceito de arquivo, arquivo é um conjunto de informações relacionadas pelo seu criador. Então, quando a pessoa pega e cria um arquivo, na verdade ele é o conjunto de informações relacionadas. Então, quando eu pego e crio lá um trabalho da escola, eu vou ter informações que são pertinentes, que pertencem ao domínio daquele trabalho da escola. Então, tu não vai fazer um documento, um arquivo lá, eu vou colocar, né, nesse arquivo aqui o meu trabalho que eu tenho que entregar para o professor de programação, por exemplo, né? Aí no mesmo arquivo eu vou colocar o trabalho do professor de geografia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem necessidade disso. Tá? Então o ideal é que a gente pegue e faça a separação desses arquivos. Né? Aliás, desses conteúdos em arquivos diferentes. Tá? Então quais são as funções aqui do sistema de arquivos? Tá? De criar e apagar arquivos. Né? Criar e apagar diretórios, que são as populares pastas. Tá? Suportar alguns comandos que a gente chama de primitivos para manipular arquivos e diretórios. Né? Quando a gente fala comando primitivo, ele tem muito a ver com linguagem de máquina, né? Que tem muito a ver com a questão do comandos para o hardware. Tá? Mapear arquivos em memória secundária, ou seja, eu consegui localizar meus arquivos. Tá? Então, se eu clicar em cima do arquivo, ele tem que ser recuperado, ele tem que ser mostrado para mim. Tá? E o outro ponto é a questão de backup. Tá? Backup. Então, o que é o backup? Backup é cópia de segurança, tá? Numa tradução livre. Então, o ideal é que eu sempre, né, que meus arquivos essenciais eles estejam copiados em mais de um lugar. Tá? Aí eu vou entrar aqui na parte do armazenamento em massa. Tá? Então a memória RAM, né, quando ocorre a falta de fornecimento de eletricidade, os dados são perdidos. Então eu preciso trabalhar com o que a gente chama de memória secundária para poder persistir o termo. Né? Lá, o que é persistir? Você, por mais que você desligue o computador, quando você iniciar ele novamente, as informações estão ali salvas. Então eu consigo persistir aonde? Na memória secundária. Qual é a memória secundária? HD, SSD e pendrive. Tá? Então, né, inclusive os programas são armazenados na memória secundária, só que para que esses programas se tornem processos, precisam ser carregados na memória RAM. Então eu vou pegar lá o programa que está na memória secundária e carregar para a memória RAM, que é a memória primária. Tá? Então, o que eu consigo, o que eu preciso gerenciar nesse armazenamento em massa? O espaço livre, ou seja, quanto falta para preencher aquele volume, né? Eu reservar espaço para armazenamento, né? Para verificar, eu estou copiando tantos arquivos, qual o tamanho desses arquivos? É tanto, tá? Então, verificar se cabe ou não naquele pendrive, naquele HD. Tá? Outro ponto é fazer tarefas de disco. Né? Antigamente tinha a questão de desfragmentação. Então, hoje em dia não. Né? Mas assim, eu preciso, né, ter alguns mecanismos para fazer gerência da parte do hardware, para verificar a integridade e outras coisas em cima do hardware, de onde eu faço o armazenamento. Tá? Eu tenho aqui o armazenamento de cache. O que é cache? Tá? Cache é você guardar uma informação e caso você precise dela novamente, ela já está como se estivesse assim ao alcance do processador. Tá? Então, dentro do processador, tá, eu tenho memória, que a gente chama de memória cache. Tá? Então, a função da memória cache é essa. Eu consegui otimizar alguma recuperação de informação. Tá? Então, elas são
né? No caso, a memória cache ela é uma memória auxiliar do processador. Tá? Então, quando o processador ele precisa, o primeiro local que ele verifica é a cache. Caso a informação não esteja aqui na memória cache, ele vai para a memória RAM. Caso não esteja na memória RAM, ele vai para onde? Ele vai lá pro HD. Tá? Então ele primeiro verifica a cache, logo em seguida a memória RAM e por último o HD. Tá? Então o melhor cenário é que aquela informação esteja na cache e a pior é que esteja no HD, porque a velocidade de acesso é menor no HD do que na memória RAM. Tá? Então recuperar uma informação do HD ela vai pegar e demorar um tempo considerável para o nosso desempenho do sistema operacional. Tá? Então outro ponto que eu queria ressaltar aqui com vocês é que a mesma informação ela pode estar em locais diferentes. Então eu posso ter, por exemplo, um programa ele está armazenado aqui no HD. Quando ele precisa entrar em execução e virar um processo, ele também vai estar armazenado aqui na memória RAM. E quando ele efetivamente entra em produção, ele vai ser processado, ele também consta aqui no processador. Tá? Então, em determinado tempo, ele vai estar nos 3 locais ao mesmo tempo. Né? Na verdade, eu vou ter cópias, né? Cópias em locais diferentes. Tá? Então, terminou a execução, ele sai daqui. Acabou o processo, ele sai daqui e fica só aqui no HD. Tá? A gente tem a questão dos sistemas de I/O. Né? Quem já falou que I/O, o I quer dizer input e o O quer dizer output, ou seja, o I de input é entrada e o O de output é saída. Tá? Então fica transparente para o usuário, ou seja, o usuário não sabe como funciona, né, os dispositivos de entrada e saída. Ele só usa, ele não precisa saber como funciona. Tá? Tá? Então quais são os componentes desse gerenciamento de I/O? Tá? Eu vou trabalhar, né, com buffer, cache e spooling, né, para justamente armazenar temporariamente uma informação que vai vir desses dispositivos. Tá? Eu vou ter também o que a gente chama de driver, né, que é bora colocar assim, um programa que informa para o sistema operacional: olha, eu tenho uma placa de vídeo e ela funciona assim. Então quem fornece é como se fosse um manual para o sistema operacional é o driver. Então, caso o sistema operacional precise operar com um hardware específico, eu tenho que instalar um driver no sistema operacional para que ele consiga, bora dizer assim, ter conhecimento de como operar aquele hardware. Tá? Então, alguns drivers já vêm nativamente no sistema operacional e outros drivers precisam ser instalados. Tá? Então isso daqui é a questão da sistemática do I/O. Tá? Então eu vou ter o disco magnético, que é o armazenamento secundário, memória principal, que é a memória RAM, vou ter a cache, que vai ter dentro do processador. Eu tenho a memória mais rápida do computador, que é o registrador. Então no registrador que acontece as operações de fato. Tá? Então o registrador é a memória mais, né, veloz do computador. Em segundo vem a memória cache. Em terceira a principal, que é a memória RAM. E em quarto os armazenamentos HD, SSD e pendrive. Tá? Então gente, por hoje, obrigado e até a próxima.